Março de 1898. O sol se punha sobre a selva de Tsavo, no Quênia, pintando o céu de laranja e sangue. O engenheiro britânico John Henry Patterson acabara de desembarcar na estação ferroviária, recém-chegado para comandar a construção de uma ponte vital sobre o rio Tsavo. Milhares de operários indianos, trazidos de tão longe para concretizar o sonho imperial britânico de ligar o Oceano Índico ao Lago Vitória, acampavam em barracas espalhadas por mais de 13 quilômetros de savana. Eles tinham medo de elefantes, de rinocerontes, das doenças tropicais. Mas o que os aguardava era algo que nenhum deles poderia imaginar. Algo que transformaria Tsavo em um palco de horror absoluto. Nas primeiras noites, Patterson ouviu os trabalhadores sussurrarem histórias estranhas. Homens desapareciam, simplesmente evaporavam das tendas no meio da escuridão. Pela manhã, encontrava-se apenas um rastro de sangue, pegadas largas e pesadas na terra seca. E o silêncio pesado de quem sabia que o companheiro ao lado não veria a luz do dia. Patterson, um militar experiente, homem de ciência e razão, inicialmente duvidou. Atribuiu os relatos ao medo supersticioso dos nativos e dos indianos, até que o impensável aconteceu. Gun Singh, um oficial indiano que acompanhava Patterson, foi arrancado de sua barraca no meio da madrugada. Os gritos cessaram antes de qualquer socorro pudesse chegar. Naquela mesma noite, Patterson subiu em uma árvore, arma em punho, decidido a enfrentar o demônio. Ouviu o rosnado gutural, o som de passos furtivos na folhagem. Esperou, tenso, por horas. O ataque não veio até ele. Veio a mais de 500 metros dali, em outro acampamento. Os gritos desesperadores ecoaram pela noite, seguidos por um silêncio ainda mais aterrorizante. Patterson desceu da árvore pela manhã, pálido. Ele agora sabia. Não era uma lenda. Era real. E era implacável. Ao longo dos 9 meses seguintes, o acampamento da ponte de Tsavo se tornaria o epicentro de um dos reinados de terror mais documentados da história da humanidade. As duas feras, a que os trabalhadores, em seu desespero, batizaram de sombra e escuridão, não eram leões comuns, eram assassinos metódicos, diferente de qualquer predador já visto. Os trabalhadores construíram fogueiras altas, acreditando que o fogo os protegeria. Os leões aprenderam a ignorar as chamas. Ergueram cercas impenetráveis de arbustos espinhosos. As bombas, verdadeiras fortalezas de espinhos. Os leões saltavam por cima ou simplesmente cavavam por baixo, como se aquilo fosse um mero incômodo. No auge do terror, eles se tornaram tão ousados que invadiam o acampamento juntos, cada um arrastando um homem diferente para a morte na mesma noite. O medo paralisou a construção. Centenas de operários fugiram, abandonando ferramentas, salários e a esperança de sobreviver àquela terra amaldiçoada. A ponte, símbolo de progresso britânico, estava paralisada, não por problemas de engenharia, mas pelo poder bruto de 2 animais. Mas quantos homens morreram? Esta pergunta carrega um mistério que a ciência moderna passou mais de um século tentando desvendar. O próprio Patterson, em seu livro de memórias, travou o número que gelaria qualquer coração: 135 vítimas durante décadas. Essa foi a verdade absoluta.
A imprensa da época, os relatos coloniais, todos ecoavam esse número estarrecedor. A rainha Vitória chegou a ser informada de que seus súditos estavam sendo devorados vivos. O primeiro-ministro britânico, Lord Salisbury, chegou a discursar na Câmara dos Lordes sobre o problema, declarando: toda a obra foi paralisada, porque um par de leões antropófagos adquiriu um gosto infeliz por nossos trabalhadores. No entanto, a história raramente é tão simples. Em 2001, mais de um século depois dos ataques, cientistas tiveram acesso aos diários originais de John Patterson, escritos à mão no calor do momento. E a verdade se revelou mais complexa. Os pesquisadores Julian Kerbs Patterson e Thomas Gnusk, do Field Museum de Chicago, onde os leões estão empalhados até hoje, analisaram cada entrada. A conclusão: o número de operários indianos mortos, aqueles que Patterson poderia contabilizar oficialmente, era algo entre 28 e 31. Uma diferença brutal, mas os próprios cientistas alertam. Os diários de Patterson quase não mencionam os trabalhadores africanos, cujas mortes não eram registradas com o mesmo rigor. Eram corpos que simplesmente desapareciam na vastidão da savana, sem deixar vestígios burocráticos. O próprio Patterson, em suas entrelinhas, admitia que o número de africanos mortos era muito maior, mas não quantificado. A estimativa total, portanto, sempre pairou como uma assombração: 135 ou 128. Ambas podem conter uma fatia de verdade. Para responder de vez a essa pergunta, a ciência entrou em campo de forma inédita. Em 2009, uma equipe liderada por Bruce Patterson, sem parentesco com o engenheiro, usou uma técnica revolucionária: a análise de isótopos estáveis nos ossos e nos pelos dos leões. Sim, nos pelos, dentro dos caninos quebrados das feras, preservados por mais de um século, estavam minúsculos fragmentos de pelos de suas últimas vítimas. Ao analisar a composição química desses pelos e dos ossos, os cientistas conseguiram reconstruir o cardápio dos leões mês a mês. O resultado foi estarrecedor. Um dos leões, o que tinha os dentes mais danificados, comeu o equivalente a 24 seres humanos nos últimos meses de vida. O outro, cerca de 10. Juntos, algo em torno de 35 pessoas. Mas a ciência foi além. Os mesmos testes revelam que, nos últimos meses de 1898, a dieta de um dos leões era composta por 30% de carne humana. 30%. Quase um terço de tudo que aquela fera comia era homem, mulher ou criança. Mas o que, em nome de Deus, transforma o rei dos animais em um devorador de homens? A resposta está nos dentes. Literalmente. Ao examinar os crânios no Field Museum, os cientistas encontraram a assinatura do destino. O leão, conhecido como FMNH 23970, o principal culpado, o mais agressivo dos dois, tinha um canino inferior direito horrivelmente quebrado. A fratura era tão profunda que expunham a polpa do dente, criando um abscesso na raiz, uma infecção dolorosa e debilitante. Tentem imaginar a agonia. Para um leão, os dentes são ferramentas de sobrevivência. Com uma fratura dessas, derrubar um búfalo com seu couro grosso e seus chifres letais ou uma zebra rápida e nervosa tornava-se uma tortura impossível. A dor era tanta que o animal simplesmente não conseguia mais exercer a pressão necessária para sufocar uma presa grande e forte. Mas os humanos são diferentes. São mais lentos, mais fracos, têm a pele fina. Não oferecem a mesma resistência. Para um leão faminto,
Incapacitado e com dores excruciantes, um trabalhador dormindo em uma barraca de lona era a presa mais fácil do mundo. A ciência mais uma vez comprovou. A dental wear, o desgaste e a fratura, foi a chave que abriu as portas do inferno, literalmente. E o segundo leão? Porque ele também atacava se seus dentes estavam intactos. A resposta é tão aterradora quanto a primeira. Lealdade. Leões são animais sociais, formam coalizões, geralmente de irmãos ou primos. Eles caçam juntos, comem juntos, vivem juntos. Os cientistas acreditam que o segundo leão, o cúmplice, tornou-se antropófago por associação, por cumplicidade. Ele simplesmente seguiu o parceiro, aprendeu com ele que aqueles estranhos bípedes eram uma fonte de alimento fácil e abundante. Um aprendizado macabro transmitido pela convivência. Mas a tragédia não foi apenas obra de dentes quebrados. O cenário estava montado para o desastre. Em 1898, a África Oriental sofria os efeitos colaterais de uma catástrofe biológica. A peste bovina havia varrido o continente nos anos anteriores, devastado rebanhos inteiros de búfalos e gado, o alimento preferido dos leões de Tsavo. A savana, que antes era um banquete, tornou-se um deserto de presas. Some-se a isto o fato de que a região de Tsavo era um emaranhado denso e quase impenetrável de arbustos espinhosos, o cenário perfeito para um predador de emboscada. E como se não bastasse, a ferrovia que Patterson construía seguia ironicamente uma rota secular de escravos. Por décadas, caravanas árabes passavam por ali, deixando um rastro de corpos de escravos doentes ou mortos, abandonados à beira do caminho. É possível, dizem os historiadores, que os leões da região já tivessem adquirido o gosto pela carne humana, muito antes de Patterson chegar, alimentando-se daqueles cadáveres insépultos. Todos os fatores confluíram para aquele momento. A presa natural escasseou, o território era perfeito para emboscadas. Havia um histórico de consumo de carne humana na região, e um dos leões, aleijado, dolorido, incapaz de caçar o que deveria, descobriu acampamentos britânicos. Eram como um buffet ao ar livre. O resultado foi uma tempestade perfeita de terror e horror. Na noite de 9 de dezembro de 1898, Patterson finalmente acertou as contas com o primeiro leão. Acuando em uma plataforma improvisada em uma árvore, o engenheiro disparou um rifle de alto calibre. A bala atingiu a fera, que caiu, mas ainda estava viva. Patterson passou a noite em claro, ouvindo seus rosnados de dor. Pela manhã, encontrou-o morto, a menos de 10 passos de onde estiveram. O corpo media quase 3 metros do nariz à ponta do rabo. Foram necessários 8 homens para carregá-lo. 20 dias depois, em 29 de dezembro, o segundo leão foi abatido, não sem antes levar 9 tiros, e mesmo moribundo, tentar alcançar Patterson, mordendo um galho caído no chão em um último e desafiador ato de fúria. A ponte foi concluída em fevereiro de 1899. Os corpos dos leões, depois de servirem como tapetes na casa de Patterson por 25 anos, foram vendidos ao Field Museum de Chicago por $5.000. Até hoje, empalhados, eles recebem os visitantes na entrada do museu. Um lembrete perpétuo de que a natureza não faz distinção entre o homem e a presa. Eles são os assassinos mais famosos do reino animal. Seus crânios contam a história de dor e necessidade que os transformou em monstros. Mais de um século depois, continuamos olhando para aquelas mandíbulas abertas e nos perguntando: o que de fato espreita
na escuridão lá fora. E o mais assustador ainda, o que dentro de nós nos faz tão vulneráveis ao que ela esconde. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, para sempre estar recebendo mais vídeos como este. Obrigado.